Bom, vamos começar, tá certo? Então, esse é o curso E903, que foi modificado em relação ao original, que era Programação Matemática. E, na verdade, esse é o mesmo curso, só que foi dado um nome errado, né? Que é o curso de Métodos Computacionais. E o objetivo desse curso, na realidade, é mostrar algumas aplicações na engenharia elétrica, certo? E como resolver esses problemas usando programação matemática, especificamente MATCAD, que é fácil, uma linguagem de fácil desenvolvimento, né? E ela é utilizada, na verdade, para isso. O MATCAD serve para você desenvolver novas ideias, novas simulações. Uma vez que você sedimentou essas ideias, daí você vai fazer um programa específico em C ou em outra linguagem. Mas o MATCAD permite que você faça as coisas rapidamente e visualize rápido, né, os fenômenos, digamos assim, né? Então, esse é o objetivo aqui. A gente... ou seja, existem vários assuntos na engenharia elétrica que são interessantes de serem explorados, né? E mostrar simulações e com a exploração desses assuntos, a gente ganha insight desses assuntos, a gente começa a entender melhor os fenômenos. A gente simulando de forma rápida, como a gente vai fazer aqui com o MATCAD, a gente pode entender melhor algumas coisas, inclusive, por exemplo, o que vocês estudaram em métodos matemáticos. Muitas das coisas que vocês estudaram, a gente pode fazer na prática essas coisas, simulando e observando como é que essas coisas funcionam, né? Por exemplo, uma série de... a expansão de série de Taylor de uma função, tá certo? A gente sempre pensa que aquilo só vale perto daquele ponto de expansão, né? E o que acontece longe, né? A gente pode simular essas coisas e ver o que acontece, tá certo? A gente pode ver, por exemplo, quando você adiciona termos numa série de Fourier, como é que a função começa a se aproximar como é que a função pode ser aproximada pela série, tá certo? Até que ponto a aproximação é razoável. A gente pode simular tudo isso, tá? Então, isso, com o uso desses métodos computacionais que a gente vai estudar em várias áreas de engenharia elétrica, tá certo? Vai poder visualizar melhor as coisas e vai poder aprender a simular nossos próprios problemas que a gente lida aqui no curso. Então, esse é mais ou menos o objetivo do curso, certo? Então, só para dar uma ideia do que a gente vai falar aqui hoje não vamos começar propriamente do curso. Nós temos licença do MATCAD 14, a gente está renovando a manutenção dessas licenças para atualizar para a versão mais recente. Atualmente o MATCAD está na versão Prime 2.0, que está saindo agora, certo? Desde essa versão que a gente preparou esse curso, foi em 2008, que era a versão 14 na época, já teve a versão 15, né? Daí apareceu o Prime 1.0, que está horrível, né? Ou seja, totalmente incompatível com o que se fazia antes. Muita gente reclamou, daí lançaram o Prime 2.0, que parece que resolve esses problemas. Eu dei uma olhada no Prime 1.0 e não gostei. Não é tão intuitivo como era o MATCAD até a linha 15, né? Então, nós temos aí 5 licenças na pós-graduação de elétrica, tá certo? Eu estou reativando essas licenças para a gente trabalhar no laboratório de computação de telemática, né? E vocês também podem levar para casa, tem home license que vocês podem levar e utilizar. Tem um procedimento para fazer isso, um arquivo de licença que você tem que baixar para poder... Você instala o MATCAD e instala o arquivo de licença, aí você consegue rodar. Então, esse processo está sendo feito, só não está pronto ainda. E eu não tenho nem MATCAD, eu vou ter que rodar no Windows, por exemplo, não no Macintosh, não funciona, sabe? Não. Então, eu vou ter que trabalhar um pouco no Windows, né? Quando a gente fizer demonstrações aqui em sala de aula da funcionalidade do MATCAD, né? E eu tenho um computador Windows para isso, né? Para esse objetivo. Então, veja bem, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar basicamente do programa da disciplina, né? Mais ou menos qual é a metodologia de trabalho dessa disciplina. Essa é uma disciplina de hands-on, ou seja, oficina, né? É sempre permanente atividade, certo? É a única forma realmente de aprender é você fazendo, né? A gente faz uma teoria em cada aula, tá certo? E a partir daí a gente tem esse trabalho sendo desenvolvido, né? Então, eu vou falar sobre essa metodologia de trabalho, tá certo? Depois, algumas outras informações de como obter informação, outras informações de como obter material, né? E a bibliografia do curso, tá? Bom, nós temos aí nosso programa está dividido aí mais ou menos em 6 partes.
mas não é bem 6 partes. Cada parte dessa tem um bocado de subpartes, certo? Então a gente vai fazer, acho que em 2 aulas, primeiro uma parte, digamos que seria Mathcad inicial, certo? Que é, chama de elementos básicos em Mathcad. A interface tem mudado, né? Mas a gente vai usar a 14, mas intuitivamente é a mesma coisa que a gente usa, né? E depois, como é que se faz programação em Mathcad? A gente vai fazer muita programação. E 4 níveis de aplicações que são problemas de engenharia elétrica que a gente se depara na área de fotônica e em outras áreas também. Né? Então você tem aplicações 1, 2, 3 e 4. Né? Bom, no tópico de elementos de Mathcad a gente vai fazer uma introdução, tá certo? Nós temos material, vai mostrar como é que é a interface gráfica, né? Vocês já devem conhecer, já devem ter usado, tá certo? A gente vai fazer isso em alguns casos mais rapidamente. Né, a caixa de ferramentas, regiões de texto, né, mostrando como são as constantes variáveis em funções, como se faz indexação de vetores e matrizes, como se faz traçado de gráficos, como se faz animações de Mathcad, que é algo útil para você ver efeitos dinâmicos, né, como eles acontecem, né, com função do tempo, certo? O uso de teclas de atalho, que faz com que você possa escrever mais rapidamente as funções e comandos. Derivadas de integrações de produtos e como é que se faz a entrada e saída de dados, como é que você salva um conjunto de dados, um texto, um Excel, etc. Certo? Então essa é a parte, digamos, básica. Né? Daí vai para a segunda parte, que é a programação. Aí a gente vai dar uma analisada nos comandos e fazer exemplos. Né? Atribuição de valor, comando if, otherwise, for, while, break, continue, return, on error, etc. Certo? Então, esse seria o segundo tópico. Então, você tem aí... esses dois são mais ou menos 2 aulas, né? Mas cada aula vai ser uma aula e trabalho, certo? Então, pode ser 1 ou 2 semanas, por exemplo. Né? Essas 2 primeiras talvez sejam 1 semana para cada tópico desse, para vocês fazerem prática e se familiarizar. Né? Aplicações 1, né? Bom, uma coisa é você fazer representação gráfica de funções, né, no espaço tridimensional. Ele vai fazer exemplo de disposição de potencial de um conjunto de cargas discretas, é um problema de eletrostática, por exemplo, e ver como é que faz essa representação e ver como é que a gente pode interpretar, como é que a gente vê as potenciais olhando as curvas de nível, essas coisas, certo? E poder começar a entender melhor os fenômenos. Né? Então o objetivo do curso não é só médico computacional, mas também entender melhor a coisa que a gente já estudou e sedimentar mais. Né? Daí aparece diferenças finitas e programação, ou seja, são 2 tópicos. Diferenças finitas é você resolver equações diferenciais usando técnicas de diferenças finitas. E para fazer isso você precisa fazer programação, tá? Programação em Mathcad. Então a gente vai fazer isso através, a gente mostrar mais ou menos o princípio qual é e vai mostrar um exemplo, né, de um caso também de eletrostática, de traçado de linhas de campo em Mathcad. Conjunto de cargas discretas, como é que faz as linhas de campo? Né? A gente resolve basicamente a equação diferencial numericamente. Vocês vão trabalhar nisso aí e vou mostrar os princípios aí para vocês fazerem. Né? Continuando com esse tópico, também equipotenciais a partir de linhas de campo. A gente vai dar a teoria, fazer a proposta de trabalho para você fazer. E a gente vai fazer visualização de efeitos dinâmicos. Né? Por exemplo, se você tem um conjunto de cargas no plano, se você varia continuamente o valor das cargas, o que acontece com as equipotenciais? Como é que ela se mexe? Como é que ela varia? Certo? Então isso pode ser, por exemplo, o efeito de uma linha de transmissão 60 Hz. Como é que o campo está variando em torno da linha, certo? Então vocês percebem que está fazendo coisas que são várias aplicações e com resolver essas aplicações vai adquirindo essa melhor sentimento, né, dos fenômenos e ao mesmo tempo vai aprender a programar usando essa aplicativo. Bom, no tocante a aplicações de 2, vamos falar em série de Taylor para funções de 1 e 2 variáveis, ver como é que a aproximação de fato acontece. Né? Quando você sai da região de aproximação, o que acontece? Né? Como é que diverge a função em relação à função original que você quer aproximar? E daí a gente começa a ter um sentimento de como essas coisas são de fato. Certo? Série Fourier, né? A gente vai mostrar, né, vai fazer a teoria e mostrar um exemplo, solução da equação de Laplace em 2 dimensões, governa problema eletrostática, problema de distribuição de temperatura numa região, certo? Então é a equação diferencial de derivadas parciais, né? Vai usar usando série de Fourier. Né? Mostrar também como é que a série se aproxima da função. Depois mais diferenças finitas, ou seja, solução numérica, equação diferencial. Só que
equações diferenciais governadas por duas variáveis, né? Equações diferenciais parciais. A solução numérica da equação de Laplace. Né? A gente vai mostrar como resolve também. Tá? Vai falar em interpolação, que é muito útil para vocês analisarem dados, né? Por uma função. Vai ver que função é essa, na verdade. A gente sempre usa essas coisas, mas nunca sabe como é que é essa função. Né? Polinomial, como é que a gente aproxima. A gente vai fazer toda a teoria e fazer aplicações. Vai comparar nossos resultados com o resultado das funções embutidas no MATLAB, como é que se compara. Né? E vai chegar no método dos mínimos quadráticos, que é, na verdade, regressão linear e não linear. Isso aí é análise de dados. Você tem uma medida, tá certo? Essa medida, você tem 3 parâmetros, né? Ou 4 parâmetros que governam essa medida. Como é que você obtém os parâmetros da medida? Então, com regressão linear ou não linear, dependendo do tipo de função que governa o experimento, você pode obter esses parâmetros, né, para o seu experimento. Né? A gente faz isso muito em medição de ressonância. Né? Tem os dados da ressonância, faz uma curva teórica e vê que parâmetros de permissividade, né, e espessura de filme governam essa curva de ressonância. Isso é por regressão não linear. Ele pode botar uma medida ruidosa, fazer a curva teórica e obter os parâmetros. Né? Vai fazer esse tipo de coisa. Certo? Aplicações 3. Vamos falar em transformar de Fourier em uma dimensão. Ele já fez esse problema aí em fundamento de ótica, então passando um impulso meio específico. Vai mostrar como resolver isso aí, como calcular. Acho que ela sempre já pedi para as pessoas simularem isso, mas a gente vai fazer agora de forma... usando transformada discreta, né? Vai fazer isso aí, certo? Vai fazer a teoria de transformada discreta e mostrar como é que faz para você resolver qualquer problema de propagação de pulsos, que é um problema importante de telecomunicações, né? Dispersão de pulsos que leva à interferência simbólica, né? E vai falar sobre processamento digital de sinais de áudio. A gente vai ver que a gente pode pegar um áudio, gravar no MATLAB, processar o áudio, alterar o tom de uma música e fazer o que quiser. Vai ver como faz isso matematicamente, né? E, finalmente, aplicações 4, acho que seria o último nível de aplicações. E vai ver como é que faz representação de imagens, né? MATLAB, né? Como é que faz transformada em 2 dimensões. Né? Vai fazer alguns exemplos, ótica de Fourier e difração. Ou seja, na realidade, quando um feixe de luz passa numa abertura, ele difrata e depois de uma certa distância, a distribuição de luz que passa que aparece nesse antiparo, nada mais é do que a transformada de Fourier da distribuição de luz que está na entrada. Vai fazer um pouco dessa teoria e mostrar na prática o que acontece, né? Como é que são essas imagens, certo? Vai falar em convolução, correlação e filtragem e, finalmente, alguns exemplos das técnicas de processamento de imagem em MATLAB. Então, nós temos o curso completo aí, certo? Basicamente. Então, observe que em cada coisa dessa, vocês vão fazer uma atividade, certo? Dirigida, né? Vai propor uma atividade, vai fazer a teoria, explicar direito. Vocês vão realmente aprendendo à medida que vocês vão programando e vejam os resultados, certo? Então, esse é o objetivo. Muito bem. Metodologia, né, do curso. A gente faz aula expositiva, aproximadamente uma aula por semana, ou talvez uma aula a cada 2 semanas, porque uma vez que dá uma teoria, vocês vão trabalhar nas simulações. Certo? Então, é muito hands-on, né? Então, como é que isso é feito? Com as oficinas no laboratório de computação, lá da telemática. Certo? Então, a gente faz uma aula, digamos, na segunda-feira, a aula é rápida, 1 hora, certo? E já a partir daí já começa o trabalho, certo? E na outra semana também, trabalho aqui, pode ser em casa também, mas eu prefiro que seja feito aqui, porque eu estou junto e vocês tiram dúvida, certo? Então, a ideia é vocês fazerem, a gente interagindo e resolvendo o problema. Pode ser que tenha um problema que eu não tenha resolvido ainda, a gente vai ter que resolver juntos, certo? Vai resolvendo durante esse processo. As listas, na realidade, né, são essas oficinas, né, são as simulações que vocês vão fazer. E vai ter um trabalho final que vai ser, talvez, até resolver um problema específico do trabalho de vocês. Pode pensar nisso, tentar, vamos resolver esse problema aqui, como é que faria usando o MATLAB, como é que resolveria, né, essa questão usando o MATLAB, certo? Basicamente, essa é a metodologia. Né? Então, com as listas, no trabalho final, a gente faz a avaliação. Então, observe, né? A questão de não pode ter falta, tá certo? Porque não se adia esse tipo de coisa. A coisa tem que ser feita no tempo, certo?
Então tem que ir fazendo. Se não der para fazer, faz em casa, dá um jeito, certo? Mas tem que fazer. Bom, vamos fazer uma homepage da disciplina, né? Geralmente o endereço tem essa parte inicial aqui e isso aqui está errado, desculpe. Isso aqui é EE903, eu botei ES903, né? EE903. Deixa eu corrigir aqui agora. Vamos ficar... Vou fazer essa... Na verdade eu vou botar minúsculo, né? Vai ser essa homepage, lá vão ter informações, certo? Notas de aula, né? A lista, vou estar lá, né? O cronograma mais ou menos vai aprimorar o cronograma a partir desse ano também. E as videoaulas vão estar no site no canal de vídeos da pós-graduação de elétrica, que está sempre aqui, né? Tem já algumas disciplinas, certo? A gente vai colocar essa lá também. Automática de ensino avançado e fundamentos. No S203, na realidade, se vocês quiserem, eu posso até colocar mais uma aqui, que é o curso de graduação, que tem 2 cursos de graduação de eletromagnetismo, pode ajudar em algumas coisas aqui. Então, deixa eu colocar aqui também, certo? Aqui, videoaula, né? Deixa eu botar aqui... Você tem aí YouTube, né? Tem 2 cursos de automatismo da graduação, né, que tem simulações também em algumas coisas, alguns efeitos dinâmicos são mostrados nesses cursos. Que pode ser que vocês olhando o tema do curso, pode ser que tenha alguma atividade que ajude lá, entendeu? Tem alguma teoria por trás lá, então talvez seja interessante fazer isso. Tem também, bom, aí, na verdade, se você for aqui, tem um bocado se for aqui desse portal aqui, ele tem vários cursos, né? Tem todos esses links para essas coisas. Bom, bibliografia do curso é a mais abrangente possível, né? Tem tutoriais de Mathcad parte 2 que eu vou disponibilizar para vocês, certo? A gente vai rodar esses tutoriais aqui. Na verdade, os tutoriais são em Mathcad já, né? A gente vai rodar os tutoriais e vocês vão acompanhar e tentar usar os tutoriais para fazer exemplos, certo? Esses tutoriais têm aquelas 2 primeiros tópicos que o Mathcad falou, né? Comando de base, depois da programação. Tem os cursos de graduação, de eletromagnetismo, que tem coisas que a gente vai explorar aqui. Esse método computacionais, como é que é? Isso são as notas de aula que a gente vai distribuindo para vocês aqui, certo? Tem a teoria por trás de cada coisa que a gente vai desenvolver. Então tem uma parte teórica. Então, isso aqui está em elaboração ainda, certo? Mas vai ser na base na base de disponibilizando a medida que a gente for fazendo, certo? Tem um manual de referência de Mathcad, mas isso aí já deve estar obsoleto, né? Mas basicamente seria essa referência que eu tenho, mas deve ter uma recente. Entendeu? E tem alguns livros de onde a gente tem alguns exemplos interessantes do curso, né? É claro que não é para comprar, tá certo? Mas são livros de referência. Ciência do Som, que trata sobre processamento de áudio, né? Esse livro também, do Poma, também, fala sobre processamento de áudio, como é que se faz. O livro do Afken, né? Tem métodos matemáticos, se já fizeram. Tem algumas coisas que vai fazer baseado na teoria desse livro. O livro do Jackson, né? De eletrodinâmica clássica, que tem alguns exemplos também que a gente explora. O livro do Gonzalez, que é o livro de processamento de imagem, digital de imagem. E o livro do Goodman, que fala sobre ótica de Fourier, que é aquela questão de difração que ele falou. Tá? Então, basicamente, é isso que ele vai falar hoje, né? Ele está aqui só para, como eu falei para ele, você chegou agora há pouco, a gente tem licença de Mathcad que está sendo reativada, né? Então, os Mathcads, as máquinas que tem Mathcad não estão funcionando ainda vão
vão rodar. Semana que vem deve estar rodando. E a gente vai dar efetivamente a aula já trabalhando a partir da semana que vem. Sabe? A segunda questão é a seguinte: há a possibilidade de mudar para sexta. Não sei se você tem problema. Não, né? Tem que confirmar com Marcos, né? Para fazer essa disciplina. Não sei se ele está fazendo, porque ele não veio, né? Então, bom, mas você poderia, né? Então, em princípio, está marcado. Vamos ver se ele consegue fixar para sexta-feira, certo? Aí começaria que era sexta-feira. Pode ser de duas, né? Porque sexta-feira, basicamente, ele vai dar aula disponível de segunda-feira. E no restante da segunda e na sexta vai ser trabalho no laboratório, certo? Então, em geral, esse trabalho pode ser a tarde toda. Pode ser 4 horas de trabalho, de 2 a 6. Então, em 2 horas seria bom de começar 2 horas. Na sexta-feira, certo? E na segunda, porque para mim eu dou aula até 1 hora da tarde. Para mim é melhor que comece às 3 horas, certo? Então, a gente faz uma aula expositiva e começa o trabalho já no laboratório. Certo? Ok? Boa pergunta? Então, hoje fica aqui, né? Para esse início de... Eu vou disponibilizar esse material, a homepage, daí eu mando um e-mail para vocês, certo? Para se comunicar. E vamos, em princípio, ver se fica segunda e sexta, certo? Tá bom? Então é isso.